Assista neste vídeo como pode criar um novo documento de faturação no PHCGO, de forma externa à aplicação, usando o software Postman e o endpoint dedicado para esse efeito da API simplificada. Deve começar pelo portal Help Center e ir para a zona dedicada aos developers, que se encontra situada ao fundo na homepage. Pode procurar pelo que necessita, ou então ir diretamente ao tópico que deseja. Neste caso, pode expandir o grupo Sample API. O que neste momento pretende fazer está relacionado com a criação de um documento de vendas. Assim, pode escolher o subgrupo Sales, Documents. Mas poderia ser uma compra, e assim deveria escolher o tópico Purchase. Ou então ainda criar um dossiê interno, e assim o tópico elegido seria Internal Documents. Mas pode voltar ao Sales Documents. Do lado direito do ecrã surgem os conteúdos relacionados com a escolha que acabou de fazer. Nesse sentido, pode clicar para escolher o conteúdo relacionado com o método Create Document, onde fica a saber que existe um endpoint chamado Create Document. Pode então copiar todo o URL relativo ao método. E não feche este ecrã, pois ainda mais à frente vai necessitar da informação que consta nesta página e que vai fazer falta mais à frente. Pode voltar à aplicação Postman e, como ainda está no post do vídeo anterior, deve clicar em Add a New Request para criar um novo post, para o exemplo da criação de um novo documento no PHCGO. Assim, deve indicar que o tipo de pedido é um post e colar a informação relativa ao endpoint. E já tem esta primeira parte iniciada e configurada. Agora, o próximo passo é ir até ao separador Headers e no campo Key escolher o Content Type e no campo Valor colocar a opção Application JSON. Ainda neste separador tem uma configuração muito importante e imprescindível a fazer. Assim, deve criar uma nova key. Basta começar a escrever Out e a aplicação sugere aqui Authorization, que deve escolher. E no campo Value, deve copiar e colar o token gerado anteriormente. E por fim, mudar para o separador Body. Aqui deve colocar no separador Raw o código a ser executado pelo endpoint, que colocou há pouco no campo Post. Para isso, deve regressar à página do portal do Help Center, do developer. E se descer um pouco, vai encontrar a informação relativa aos parâmetros deste endpoint e pode copiar todo este bloco de código e voltar novamente à aplicação Postman e colar o código que acabou de copiar. Este código, como seria de esperar, é mais extenso que o utilizado pelos exemplos anteriores, da criação de um cliente e da criação de um artigo, pois o facto de criar um documento engloba estes dois passos e mais um terceiro passo, que é a criação do próprio documento propriamente dito. Mas na prática continua tudo muito simples. Agora deve preencher e completar a restante informação indicando os dados relativos aos parâmetros para a criação do documento. Uma nota é que a partir do momento que tem o token, não necessita de estar a informar os dados relativos ao acesso ao PHCGO, pois o próprio token tem toda a informação encriptada necessária para aceder ao PHCGO. Assim, para simular a criação de um documento, basta que use os dados sugeridos pelo exemplo copiado, pois este é muito completo, visto que neste bloco de código permite logo a criação do cliente, do artigo e do documento, pois, como pode ver, tem algumas semelhanças com os exemplos anteriores. Ou seja, cá tem a chamada ao customer e os parâmetros para a criação do cliente. Neste caso, pode até modificar o camp number do cliente para 900. E o camp name pode colocar mais um cliente da API. E já agora o camp country mude para PT. E pode também preencher o campo e-mail, como por exemplo o seu e-mail. Mais à frente vai perceber porquê. O bloco Request Options é também muito relevante, na medida em que permite evocar alguns campos que constituem o cabeçalho do documento, tal como os totais, mas também dar a indicação de que após o documento ser gerado, como é que este vai chegar ao cliente. Assim, o campo Option pode assumir valores entre 0 e 2, que significam, respectivamente, o 0, que vai enviar por e-mail a fatura ao cliente, colocando em anexo o PDF da mesma. O 1 significa que a fatura vai ser enviada por e-mail ao cliente, mas em vez de seguir em anexo, segue um link para o PDF. E, por fim, o código 2, que indica que simplesmente grava a fatura e não faz qualquer tipo de envio. Como está preenchido com o valor 1, significa que no e-mail vai seguir o link. Assim, pode mudar para o código 0, para ser antes enviado, logo em anexo, o PDF. Se descer um pouco no código, vai ver uma chamada a um serviço que permite definir qual o relatório de impressão a ser usado, com a chamada ao método Report Name, ou seja, qual o layout da fatura com que vai ser criado o PDF. A seguir, surge a configuração do cabeçalho do documento.
E cá tem o campo DocType, que define qual é o tipo de documento a ser criado. Neste caso pode alterar para o tipo de documento 11, que é o documento FT, fatura, no PHCGO. Em seguida, deve atribuir o mesmo nome ao campo Customer Name, idêntico ao campo Name do cliente indicado em cima, e neste caso, mais um cliente da API. Os campos Salesman, dedicado ao vendedor, pode deixar como está. Deve alterar a data do documento do date para a data de hoje. E por fim, o bloco de código dedicado às linhas e por conseguinte aos artigos que vão fazer parte do documento. Neste caso vai usar um artigo subejamente conhecido. Isso mesmo, o famoso ADUF. Assim pode alterar o campo reference para... Ainda se recorda de qual é o código? Isso mesmo, o A001. E alterar também o campo designation para ADUF. E já agora, altere também o valor do campo unit price para 100 euros. Os restantes campos, como o desconto e a quantidade, pode deixar ficar como está. E para terminar esta configuração, só tem agora de executar para ver o resultado. Pode clicar no botão que se situa no topo à sua direita, Send. E um pouco mais abaixo do código, ao fundo, surgem as mensagens. E como pode ver, tem a mensagem de Information Send with Success and Mail Send to Client, o que são boas notícias, pois significa que o documento foi criado e o e-mail enviado para o cliente. Para visualizar o novo documento, deve ir ao PHCGO e fazer login. Em seguida, pode logo clicar no ícone do menu relativo às vendas e escolher a opção Faturação. E por fim escolher o tipo de documento, Fatura, que corresponde ao DocType 11. No topo do ecrã pode fazer a procura pelas letras API e cá tem a fatura que acabou de criar. Pode clicar para ver um pouco mais de detalhes sobre a mesma e observar que o nome corresponde, como seria de esperar, aos dados que foram definidos na aplicação Postman, e se expandir o separador de detalhes pode verificar a linha com o artigo e o preço de venda que definiu, de 100 euros. Pode ainda clicar no link do nome do cliente para navegar para a ficha do mesmo. E como pode ver, este também foi criado, a quando da criação da fatura. E já agora, se regressar novamente à fatura e navegar pelo artigo, na linha, vai também navegar para a ficha do artigo. Ou seja, todas estas três componentes, cliente, artigo e documento, foram geradas de forma integrada e automática. E quase me esquecia. Ainda pode ir ao seu e-mail, ver se a fatura já chegou. E cá está o e-mail com o PDF em anexo. Agora é só clicar para abrir o anexo. E já está. Pode consultar o documento e assim ter este circuito concluído de forma muito fluida e natural. Como pode ver, é simples fazer chamadas via API simplificada, mesmo que se trate de criar um documento de faturação de raiz. E com todos os outros exemplos disponíveis no portal Help Center, ainda mais fácil fica, pois é uma excelente ferramenta de aprendizagem, para que possa começar a desenvolver rapidamente, pois a partir da base fornecida por estes exemplos, só necessita de adaptar os mesmos à aplicação que está a desenvolver para o seu cliente.